Bem-vindos a mais um Pregadores que Fizeram História. Aonde o Evangelho chega, uma transformação chega. Como disse A.W. Tozer, a maior revolução que existe entre os homens é a cruz. Sim, o Evangelho trouxe uma revolução, o Evangelho trouxe uma transformação. E como pregadores, devemos ser agentes dessa transformação radical que só o Evangelho, só as boas novas podem fazer ao homem, à sociedade, à humanidade. Através da obra redentora de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o autor e consumador da nossa fé. Esse trabalho, esse programa, tem o propósito de incentivar a todos que nos escutam, todos que nos ouvem, todos que nos seguem, a se tornarem pregadores que façam a diferença, que façam história. História em sua comunidade, história em suas igrejas, história em suas cidades, história nas nossas nações, no mundo. Façam uma história, uma linda história, uma história eterna. Como eu disse, o Evangelho, quando chega, provoca uma revolução. Aonde o Evangelho é pregado, a educação é alcançada. Aonde o Evangelho é pregado, escolas surgem, hospitais aparecem. Quantos missionários fazendo a obra ao redor do mundo, tratando dos enfermos, tratando dos pobres, dos necessitados. O Evangelho também é uma revolução social. O Evangelho também é um trabalho de dignificação do ser humano. Cristo morreu naquela cruz para nos libertar do pecado, da corrupção e para nos restaurar para Deus, regenerando-nos, justificando-nos, trabalhando em nossa vida. O reino de Deus, que é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. E que nós devemos buscá-lo em primeiro lugar junto com a sua justiça. Onde está o reino, está a justiça. E o reino possui justiça. A Bíblia nos fala que é em paz que se semeia o fruto de justiça. É interessante essa expressão, porque quando eu falo de semear, eu penso em semear uma semente. No entanto, em se tratando de justiça, não podemos semear uma semente, pois uma semente é algo potencial. A semente pode bem ser uma intenção de justiça, mas o fruto é uma realização. E em se tratando de justiça, saiba que intenções são boas, mas realizações são melhores e são verdadeiramente eficazes. Até mesmo uma definição de paz é o ambiente onde reina plenamente justiça. E se queremos trazer paz, temos que trazer justiça. E dentro desse aspecto, o pregador que queremos apresentar hoje é um grande doutor, um grande teólogo, um grande filósofo, filantropo, pregador, escritor,
o Dr. John Stott. John Stott, que esse homem de Deus maravilhoso, que abençoou tantas vidas, um importante pregador do século XX, nascido no início do século, em 1921, e veio a encontrar-se com o Senhor da Glória em 2011. John Stott, em 1974, traz uma palavra sobre o Evangelho integral. Ele usa essa expressão, o Evangelho integral. O Evangelho com poder de transformar moral e socialmente todo o nosso ambiente, o indivíduo, a comunidade, alcançando nações. O Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. John Stott, assim, se torna esse capacitador, se torna este pai, ou mesmo como ele era chamado, tio John, por todas as pessoas que foram alcançadas, que foram beneficiadas, que foram capacitadas, treinadas, orientadas pelo ministério maravilhoso deste homem de Deus. Sim, não podemos pregar um evangelho apenas com palavras, mas com atos, para sermos como Moisés, poderosos em palavras e poderosos em atos. Não é à toa que a Bíblia diz que saiu o semeador a semear. Interessante que semeava a palavra, que semeava o Evangelho. E o Evangelho deve ser semeado não apenas com palavras, não apenas com a boca, mas também com os pés, indo, mobilizando-se, caminhando, e com as mãos, obrando, trabalhando. Assim é o Evangelho, sendo a boa nova, sendo a boa semente, sendo a boa semente que necessita o campo, o bom coração. O que o bom coração carece é da boa semente. É necessário que ela encontre. E quando a boa semente se encontra com o bom solo, não há outra coisa de se esperar senão a boa colheita. A 30 por 1, a 60 por 1 e a 100 por 1. Sabe? Existe uma linguagem que todos nós devemos saber falar. No muito falar, no falar em muitas línguas, no falar em outras línguas, quer dos anjos, quer dos homens, nos comunicamos. Mas quando não temos as línguas, temos uma linguagem que todos podem entender. Uma linguagem maravilhosa, que é a linguagem do amor. Foi essa linguagem que John Stott primou em viver, primou em ensinar, primou em capacitar. Capacitar aos homens a serem fiéis dispenseiros da graça de Deus, movidos de ternos afetos de misericórdia uns pelos outros, amando verdadeiramente ao seu próximo, ao seu irmão. Um evangelho de amor, um evangelho de obras, um evangelho não apenas espiritual, mas um evangelho também social. Um evangelho que
chega à necessidade do seu ouvinte. A maior necessidade que alguém pode ter é Cristo. Mas outras necessidades existem. E a Bíblia diz, para que se vier a ti e precisar de pão, lhe dê pão. E se precisar de roupa, lhe dê roupa. Para que nós também possamos fazer este evangelho com atos. Atos. Atos como foram atos dos apóstolos, atos da igreja de Jesus Cristo. Contando a igreja, então, com a simpatia de todo o povo, para que dia após dia o Senhor possa ir acrescentando o número dos que forem sendo salvos. Amemos, não só de palavra, amemos de atos, com atos, amemos de verdade. Aprendamos com as grandes mensagens, com os grandes livros, com o grande testemunho de vida do Uncle John, do tio John, John Stott. Um homem humilde, tremendamente capacitado, um grande intelectual, preparado, que decidiu se dedicar a Deus. E porque se dedicou a Deus, também se dedicou aos homens. Foi amado por Deus, querido pelos homens, e se tornou um pregador que fez história. John Stott, em 1974, em meio a uma palestra, em meio a uma pregação, saiu com uma expressão revolucionária para os seus dias e até os nossos dias, falando uma palavra sobre o Evangelho integral. O Evangelho com o poder de transformar moral e socialmente toda a comunidade, toda a cidade, toda a nação, todo mundo. Por quê? Porque é poder de Deus. Esse evangelho é poder de Deus. O evangelho tem o poder de transformar a sociedade aonde ele é pregado. É isso que John Stott queria que todos compreendessem e praticou e viveu. John Stott é considerado uma verdadeira lenda cristã e seus escritos são extremamente edificantes. Em seus escritos encontramos a reafirmação da autoridade bíblica como a inerente palavra inspirada de Deus. John Stott é um teólogo, John Stott é um filósofo, John Stott é um doutor, John Stott é um filantropo, John Stott é um amigo, é um capacitador, John Stott é um homem que foi, melhor dizendo, um homem que capacitou multidões. Multidões. Billy Graham dizia que John Stott era o sacerdote mais respeitado, ou o ministro mais respeitado em todo o mundo. Vendo de Billy Graham, você pode imaginar essa lenda em nosso meio, essa lenda cristã, John Stott, que segundo o grande Billy Graham, o evangelista, o ganhador de almas, disse, é o ministro mais respeitado de todo o mundo. John Stott serviu na igreja All Souls, no centro de Londres, por
simplesmente 60 anos. 60 anos. Ele se tornando um dos mais famosos líderes evangélicos em todo o mundo. Quantos pastores você conhece que pregam, que ministram, que estão à frente da mesma obra por 60 anos? Esse foi John Stott, que se tornou, como nós dissemos, um dos mais famosos líderes evangélicos em todo o mundo. Escreveu quase 50 livros, entre os quais podemos citar alguns como Cristianismo Básico, um dos seus escritos mais impressionantes, que vale a pena você ler. Que vale a pena você ler. A Cruz de Cristo. O retorno à sã doutrina, a doutrina da cruz, a justificação, a regeneração, a obra da cruz, o escândalo da cruz, a cruz de Cristo e o cristão contemporâneo. Análises não apenas intelectuais, não apenas eruditas sobre os temas, mas, acima de tudo, bíblicas. John Stott traz de volta, como já dissemos e reafirmamos, aquela crença inabalável na palavra inspirada de Deus, a Bíblia Sagrada. E assim a apresenta, e assim a defende, entendendo, como Paulo disse, que nós fomos postos, e no caso Paulo disse, eu fui posto por defesa do Evangelho. É muito perigoso quando surgem outros evangelhos. E Paulo mesmo nos diz, se vier um evangelho diferente do que vos foi anunciado, que não aceitássemos. O problema é que existem falsos evangelhos e normalmente o falso evangelho não é algo grosseiro. Uma falsificação não visa apenas ser uma outra opção, visa enganar, se confundir com a original. Então é necessário nos aferrarmos muito à palavra de Deus. Ele buscava ajudar pastores a pregarem e ensinarem eficientemente a Bíblia. Foi considerado pela revista Time, a famosa Time Magazine, a revista Time, uma das 100 maiores personalidades, as 100 personalidades mais influentes do mundo no século XX. Esse é John Stott, que os modernos, que os jovens pregadores, por vezes não conhecem. E agora nós estamos dando a você a oportunidade de conhecê-lo. Conhecido como foi, como tio John, ele amava servir a igreja pelo mundo e encorajava as lideranças a se unirem e cooperarem juntos com seus irmãos e irmãs espalhados por toda a terra ou por todo o mundo. Uma igreja companheira que comparte pães, uma igreja cooperadora que opera junto, que trabalha junto. Perguntaram certa vez a esse humilde servo do Senhor, grande, mas humilde, uma lenda, mas humilde. É que nós devemos também aprender essa lição de humildade com todos esses pregadores extraordinários. Perguntaram a ele como ele gostaria de ser lembrado. Sabe como ele respondeu? Como um cristão medíocre, que foi resgatado
e teve o desejo de entender, expandir, relatar e viver a palavra de Deus. Em uma entrevista, lhe perguntaram: há alguma coisa, você é um homem que escreveu cerca de 50 livros, que viajou o mundo inteiro, que é reconhecido em todas as terras, que é amado, que é honrado. Há alguma coisa que você deseja fazer mais? Porque vemos na sua vida uma vida tão completa. Você faria algo a mais? E John Stott disse: sim, eu estudaria muito mais a Bíblia. Esse é o Dr. John Stott, apaixonado pela Bíblia, apaixonado pela palavra inspirada de Deus, a palavra de Deus que nos foi entregue. Um homem com realizações, um homem com títulos, um homem com honrarias, um homem reconhecido por reis, por dignatários, por autoridades em todo o mundo. Estando entre os grandes, nunca deixou de estar entre os humildes, entre os pequenos, entre os pobres, entre os injustiçados, desamparados, porque entendia que o Evangelho vai além de palavras. O Evangelho vai em atos, vai em ações. Você, meu amado, que participa desse programa, pregadores que fizeram história, e que talvez tenha em você a boa ambição. A Bíblia diz: aquele que ambiciona o episcopado, boa coisa ambiciona. Aquele que deseja o episcopado, boa coisa deseja. Então, você que tem a boa ambição de servir a Deus, de servir aos homens, inspire-se em homens como John Stott. Aprenda que o Evangelho é mais do que um belo sermão. É ajudar o seu próximo. Eu sou o bom pastor, disse Jesus, que dá a vida pelas ovelhas. Se você deseja ser um bom pastor, tem que estar disposto a dar a vida pelas ovelhas. Tem que estar disposto a carregá-las, a alimentá-las, a saciá-las, a cuidar delas em todo o tempo, em todo momento, a protegê-las, a vigiá-las e a entender que assim mesmo elas já não são tuas, elas são de Cristo. O rebanho é dele, a igreja é dele, a ovelha é dele, e nós prestaremos conta a ele. O grande John Stott disse certa vez às pessoas sobre o púlpito e sobre a igreja, num tema interessante sobre quem entra e quem sai. Ele disse: não se preocupe com quem entra e sai de sua igreja. Preocupe-se com quem entra e sai do seu púlpito. É com isso que nós devemos nos preocupar. Quem está frequentando o nosso púlpito? O que está sendo dito do nosso púlpito? John Stott, esse grande pregador, doutor, escritor, tem certas frases que eu gostaria de compartilhar com você, para você entender quão bíblica é a palavra desta lenda do Evangelho. John Stott dizia que amar é mais servir do que sentimentos. Isso está dentro de toda a mensagem de amor de John Stott.
sempre ligada muito à cruz, sempre ligada muito a Jesus. Ele disse: não há fé ou vida cristã autêntica, a menos que a cruz esteja no centro. A fé que aceita a Cristo, disse ele, deve ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado. Se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é a de Jesus. Todo cristão deve ser, e eu amo essa palavra dele, deve ser conservador como radical. Conservador ao perseverar na fé e radical ao praticá-la. O coração do problema humano é o problema do coração humano. O amor cristão não é vítima das nossas emoções, mas servo de nossa vontade. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Em tudo, o amor. Se nós cristãos não podemos ser distinguidos como cristãos, somos inúteis. Sou cristão, não porque a fé cristã é atrativa, mas porque ela é verdadeira. Sem amor, a personalidade humana se desintegra e morre. A grande mensagem dele era esse amor, amor a Deus, amor ao próximo. Quem não entende a palavra justificado, ainda não entendeu o cristianismo. Sempre a cruz, sempre a regeneração, a justificação, o amor que vem da cruz. Ele afirmou: o sofrimento imerecido faz parte do chamado cristão. A cruz nos ensina a aceitar a injúria, a amar o inimigo e a deixar o resto nas mãos de Deus. Não há maior obstáculo ao conhecimento do que o orgulho, disse ele. E nenhuma condição mais essencial do que a humanidade, a humildade. Nós barateamos o Evangelho quando o retratamos apenas como algo que nos liberta da tristeza, do medo, da culpa ou de outras necessidades pessoais, ao invés de apresentá-lo como uma força que nos liberta da ira vindoura. Somente Deus pode dar significado à vida, porque só Ele pode suprir o que está nos faltando. O trabalho não é consequência do pecado, não é consequência da queda, mas é consequência da criação. A batalha é quase sempre ganha na mente. É pela renovação da nossa mente que o nosso caráter e comportamento se transformam. Ele disse certa vez: nosso corpo não só foi criado por Deus, e um dia
será por ele ressuscitado. Mas ele também foi comprado pelo sangue de Cristo. É habitado pelo seu Espírito. Assim, pertence a Deus 3 vezes: pela criação, pela redenção e pela habitação. Que grande bênção, disse John Stott. Que grande bênção a nossa. Deus não nos abandonou por aí, deixando-nos a tatear na mais densa escuridão e nos debatermos em águas profundas. Pelo contrário, Ele nos deu a sua palavra para ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando cristãos se importam uns com os outros e com os pobres, Jesus Cristo se torna mais visivelmente atraente. Não somos só um povo cristão, somos também o povo da igreja. Não estamos só comprometidos com Cristo, estamos também comprometidos com o corpo de Cristo. Ele dizia, quando Jesus morreu na cruz, o próprio Deus, em Cristo, recebeu o julgamento que merecíamos, a fim de nos dar o perdão que não merecíamos. Essas são algumas palavras extraídas de textos, de mensagens de John Stott. Eu muito bem poderia chamá-lo de um pregador do amor, de um amigo querido, mais chegado que irmão. Quando você ouvia John Stott, você ouvia um amigo. Quando ele falava a você, ele falava como um amigo íntimo, fala ao ouvido e ao coração do seu amigo. E por isto era ouvido, porque não era qualquer um. Mesmo que você não o conhecesse, ele se tornava imediatamente teu amigo e você capturado imediatamente pela sua amizade. A Bíblia diz sobre a mais notória amizade, a de Davi e Jonatas, diz que a alma de Jonatas entrelaçou a alma de Davi. Normalmente nós falamos que as almas se entrelaçaram, mas a Sagrada Escritura diz que a alma de Jonatas entrelaçou a alma de Davi. Isso quer dizer que a alma de Jonatas entrelaçou e a alma de Davi foi entrelaçada. Sabe, nós às vezes queremos muitos amigos, mas devemos entender que em se tratando de real e verdadeira amizade, não devemos esperar que os amigos venham. Devemos nos tornar nós amigos. Não devemos esperar a sermos amados. Devemos nós, antes amar, conquistar o amor com o nosso próprio amor. Sim, um evangelho de amor. Um evangelho com obras de amor. Um evangelho com obras de justiça. Um evangelho onde é em paz que se semeia o fruto de justiça. Você, pregador, você, professor da palavra, você é ensinador das Escrituras, você é discipulador. Você deseja ser também um pregador que faz história na vida dos seus ouvintes, aqueles que necessitam. Sim, as pessoas necessitam de palavras, mas às vezes as pessoas necessitam algo mais que palavras. Jesus disse aos seus discípulos, as pessoas tinham ouvido Jesus pregar há 3 dias, e Jesus diz, dai vós mesmos a eles de comer. As pessoas
necessitavam de pão. As pessoas receberam o pão do céu, receberam a palavra de Deus, receberam o próprio Cristo ministrando. Mas mesmo assim, Jesus não disse apenas vão e que Deus as alimente, que Deus cuide de vocês. Não, eu me preocupo com eles porque não quero que caiam pelo caminho, nem desfaleçam. Dai vós mesmos a eles de comer. Ainda hoje podemos ouvir Jesus dizendo aos apóstolos, dizendo aos pregadores, dizendo aos pastores, dai vós mesmos a eles de comer. Receberam palavra, muita palavra, agora precisam é de pão. Precisam de um evangelho completo. John Stott dizia, talvez uma das frases que mais representa este evangelho integral. Ele disse certa vez, é impossível ser verdadeiramente convertido a Deus sem ser, através disto, convertido ao próximo. Se sou convertido a Deus, sou convertido ao próximo. Se amo a Deus, amo ao próximo. E tudo isso se manifesta com minhas atitudes em relação a Deus e minhas atitudes em relação ao próximo. Sempre me perguntei, por que aqueles famosos 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas? Seguramente não foi por falta de espaço, ou poderia até ter sido escrito em 10 tabuinhas, mas por que em 2 tábuas? Porque toda lei se resume em 2 princípios. Amarás ao Senhor teu Deus e amarás ao teu próximo. Por isso toda a lei, por isso os 10 mandamentos, melhor dizendo, foram escritos em 2 tábuas. Você notará que os primeiros mandamentos têm a ver com Deus. E o 5º mandamento tem a ver tanto com Deus quanto com os homens. E os últimos 5 mandamentos têm a ver com os homens. Manifestamos nosso amor e nosso compromisso para com Deus e o nosso amor e o nosso compromisso para com os homens. Sim, é impossível ser verdadeiramente convertido a Deus sem ser, através disto, dessa conversão, também sermos convertidos ao próximo. Quem é convertido a Deus é convertido ao próximo. Quem ama a Deus ama ao próximo. Quem serve a Deus serve ao próximo. E assim por diante no entendimento bíblico da palavra. Este era o princípio fundamental do ensino de John Stott, do Dr. Stott, do tio John. Sabe, Jesus, em uma de suas palavras extraordinárias, falando sobre os últimos dias, sobre aquele grande, justo e terrível dia que virá sobre todos, diz que há de separar as ovelhas dos bodes. Sim, há de separar as ovelhas dos bodes. À sua direita estarão as ovelhas, à sua esquerda estarão os bodes. E aos da sua direita dirá: vinde, benditos de meu Pai. Entrai no gozo eterno, preparado. A Bíblia também diz que dirá aos da esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E o motivo será dito: porque eu tive sede e não me deste de beber. Eu tive fome e não me destes de comer.
Eu estava nu e não me vesti, sinônimo de autobiografia. Quando estamos realmente testemunhando, não falamos de nós mesmos, mas de Cristo. A todos os pregadores, a todos os cristãos, a todos que desejam ser, de fato, testemunhas do Senhor, cheios do Espírito Santo, sendo enviados até os confins da terra, a todas as nações, a todos os ministérios, a todos os homens. Eu e você não fomos chamados para fazermos uma grande história da nossa vida, mas para darmos continuidade à grande história de Cristo. A sermos testemunhas de Jesus, a falarmos de Jesus, não de nós mesmos, nem demonstrarmos a nós mesmos. Não termos uma linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas sim do poder de Deus, do Evangelho que é poder de Deus, falando de Cristo, pregando a Cristo, decidindo nada mais conhecer aos homens senão a Cristo. Conhecer não apenas com palavras, mas revelando Cristo também com obras. Falando de Cristo de uma forma prática. Foi Francisco de Assis que disse: falemos do Senhor e, quando necessário, usemos palavras. Porque podemos falar do Senhor com nossa vida. Isso que John Stott está dizendo, com seus atos, com sua vida. Igreja não seja um lugar, um clube, uma reunião de pessoas. Seja um agente transformador. Transformador do mundo. Transformador da humanidade. Sim. Eu volto a ler o que John Stott disse. Testemunho não é sinônimo de autobiografia. Quando estamos realmente testemunhando, não falamos de nós mesmos, mas de Cristo. Esse é o desafio que eu tenho para você. Esse é o desafio que eu tenho para a tua vida. Esse é o desafio que eu tenho para todos aqueles que desejam ser pregadores que farão história. Sigam os passos humildes dos pregadores que fizeram história, como John Stott.